Era para ser apenas mais uma noite de Natal. As ruas estavam silenciosas, as famílias reunidas, e ninguém imaginava que atrás dos muros de uma mansão em um dos bairros mais ricos de São Paulo, uma tragédia acabava de acontecer. Quando a polícia chegou ao local, encontrou muito mais do que um duplo homicídio. Encontrou um mistério que começaria a mudar de direção a cada nova pista. E quanto mais a investigação avançava, mais difícil se tornava acreditar no que parecia ter acontecido. Olá, pessoal! No caso de hoje, vamos revisitar um crime antigo que provavelmente a maioria de vocês já conhece, mas que é um clássico criminal e que até hoje continua sendo um mistério. Mas antes de mais nada, por favor, já deixa seu like agora no início para você não esquecer. Se inscreva aqui no canal porque me ajuda demais, demais. Ativa sininho, ativa tudo aí. Aqui tem vídeo novo toda semana e tem vídeo curto todos os dias para vocês. Eu sou a Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. O caso de hoje se passa na cidade de São Paulo, capital. O ano 1988, mais especificamente, véspera de Natal daquele ano, 23 de dezembro. Enquanto isso, São Paulo estava em crescente ascensão, então a violência também estava aumentando bastante. Mas alguns bairros da cidade, da capital, ainda estavam preservados, estavam longe de toda essa violência. E um deles era o Jardim América, um bairro assim, de alto padrão, onde só morava médico, advogado, empresário, a alta elite paulistana. E todo mundo ali era muito bem financeiramente, pessoas que são acostumadas com o silêncio, com ruas arborizadas, com um bairro tranquilo, longe de qualquer criminalidade. E ali naquele bairro também, na Rua Cuba, número 109, morava a família Bolshoi. Gente, é muito difícil falar esse nome, eu vou ler exatamente como se escreve, mas provavelmente estou falando errado. Então era uma família, o pai, a mãe e 3 filhos. Era o Jorge Tofik Bolchavski, de 45 anos, a esposa dele, a Maria Cecília Delmanto Bolchavski, de 40 anos, e os 3 filhos. O Jorge Filho, mais conhecido como Ginho, que na época tinha 18 anos, o mais velho, e os 2 filhos mais novos. Um irmão, que na época tinha 14, e uma irmã, que na época tinha 10. Então essa família morava ali, eles também tinham uma cachorra, e tudo corria bem. A família não apresentava nenhum problema, era uma família considerada bem vista pela sociedade, eles eram amigos dos vizinhos, não tinham nenhum problema, tinham muitos funcionários, era uma família extremamente rica, O Jorge, ele era advogado, a mulher dele era professora, então eles viviam muito bem. Naquela véspera de Natal, o Ginho chegou em casa falando que tinha passado no vestibular, então todo mundo ficou muito feliz. Mas já adianto, gente, era mentira, ele não tinha passado no vestibular. Mas por alguma razão, que nunca foi explicado aí, ele contou essa mentira. Sei lá, também era época de Natal, às vezes ele não queria dar uma notícia ruim, num dia tão importante. Então ele falou isso e a família ficou muito feliz. Ele ficou ali jogando videogame com o irmão dele, a mãe e a irmã foram embalar presentes de Natal, porque era véspera. Então estava todo mundo muito feliz, vivendo suas vidas perfeitamente. O que ninguém sabia era o que estava por vir. Na manhã de 24 de dezembro de 1988, o silêncio da Rua Cuba foi quebrado por uma notícia impensável. O casal, Jorge e Maria Cecília, sim, pai e mãe, foram encontrados mortos dentro do quarto, deitados na cama, vítimas de disparos, de arma de fogo. Mas eu vou contar para vocês como eles foram encontrados e o que aconteceu até eles serem encontrados. Bom, o Jorge, filho, o Ginho, quando ele ficou sabendo dessa notícia, ele não estava em casa. Ele estava na casa da namorada. Ele tinha ido para a casa da namorada às 7 horas da manhã, daquele dia 24 de dezembro. Chegando lá, existem 2 versões. A primeira é de que ele, chegando na casa da namorada, ela abriu um pouco impaciente, porque era muito cedo, ela morava com os pais. A namorada, gente, dele tinha 16 anos de idade. Assim, os pais dela deixavam o Jorge
Filho dormir lá, o Ginho. Às vezes eu vou falar Jorge Filho ou Ginho, mas é a mesma pessoa. Não gosta que chama ele de Jorginho, hipótese alguma. Ele disse porque foi a imprensa que deu esse nickname para ele de Jorginho, mas ele detesta. Então é Ginho ou Jorge Filho. Enfim, o Ginho, ele acordou, ele chegou na casa da namorada, eles dormiram, e aí quando ele acordou, ele por volta das 10 horas da manhã, ele ligou para casa. Os pais da namorada deixavam ele dormir lá, não era um problema. Então ele ligou para casa e perguntou para a moça, né, que trabalhava lá, se estava tudo bem. E aí ela falou, não tá tudo bem, porque os seus pais estão dormindo e a porta do quarto está trancada. Eles não desceram até agora. E aquilo soava muito estranho, porque não fazia parte da rotina da família. Parece que a irmã, né, a filha ali do casal, a irmã do Ginho, ela tinha um problema de saúde, não fica muito explicado qual era, mas que assim, os pais jamais dormiam com a porta trancada, exatamente por conta, né, se ela precisasse chamar ali durante a noite ou qualquer coisa, eles pudessem escutar. Então aquilo já era um hábito muito estranho, não era uma coisa comum de acontecer. Então a moça, né, que trabalhava ali estava muito assustada, falou com ele falou, não, então tô indo para casa. Nisso, no que ele estava indo para casa, ele chegou em casa, tentou abrir a porta realmente estava trancada. Ele falou assim, não, então vamos lá embaixo, né, porque o quarto do pai e da mãe tem uma sacada. E essa sacada, assim, é grande, sabe, tem uma porta e tal, e aí abre assim e dá pra ver. Só que nessa sacada tem muito próximo uma laje, que tampa, assim, eu não sei se é a entrada da casa, uma outra coisa, mas tem uma laje ali. Então, se você subir na laje, você consegue pular pra varanda. Então, como ele era mais pesado, ele perguntou se a funcionária não podia fazer isso. Então ela subiu na laje e na hora que ela olhou para dentro do quarto, ela viu os dois na cama, deitados e aparentemente mortos. Então ela ficou muito assustada. Ele foi para a rua, o Ginho, achou um carro de polícia. Nisso a polícia chegou lá e aí a polícia não abriu a porta, ela simplesmente arrombou. Tipo assim, eles arrombaram de forma que arrebentou o batente da porta. Então qualquer evidência também que tivesse naquela porta, naquele momento, foi, né, já desapareceu ali. Porque meteu o pé na porta, arrombou a porta, então ali, né, já contaminou tudo. Bom, essa é uma das versões. A outra versão é que o Ginho, ele foi para casa da namorada também, chegou lá às 7 horas da manhã daquele dia 24. Chegando lá, eles foram para uma represa que tem em São Paulo. Da represa, eles foram para o zoológico, e do zoológico, quando ele chegou em casa, ele descobriu que os pais estavam dentro do quarto, até aquele horário, não conseguiu abrir a porta, e aí então ele faz tudo isso da sacada, né, da funcionária ver os corpos e tudo mais, e acionar a polícia. Mas assim, gente, são versões que não são confirmadas. Esse caso é um caso que tudo que foi divulgado pela imprensa, muita coisa foi sensacionalista, só para dar ibope mesmo, porque era um caso que ficou muito midiático, porque tem todos os elementos, né? Família rica, tradicional de São Paulo, um bairro rico, enfim, pessoas influentes, e aí eles queriam de alguma forma eles queriam não, eles inventaram várias informações nesse caso que não são verdades. Então existem milhões de teorias, mas assim, eu estou contando as principais. Então, digamos assim, quando a família ficou sabendo, né, que o casal tinha falecido, muitos parentes também foram para casa. Então a casa ficou lotada de parente, um monte de gente andando, funcionário, polícia. Os filhos, não se tem relato de como os outros 2 filhos reagiram a tudo isso, mas fato era que o Jorge e a Maria Cecília estavam mortos em cima da cama, com, né, vítimas de disparos de armas de fogo. Esses disparos também, a perícia analisando, é muito confusa, porque a hora fala que o Jorge recebeu 2 tiros e a esposa 1, depois quem recebeu 1 foi ele e ela recebeu 2. Então existem várias contradições nesse caso, mas a polícia, começando ali a investigar, percebeu que não tinha arrombamento da casa, ninguém arrombou o portão, ninguém arrombou a porta de entrada, o quarto ele tinha sido trancado por dentro, então aparentava quem tinha feito aquilo era alguém de dentro de casa, porque assim, como que uma pessoa de fora conseguiu entrar? Ou era alguém de dentro de casa,
ou era algum conhecido que o Jorge e a Maria Cecília abriram a porta para essa pessoa sem imaginar, né, o que estava prestes a acontecer. Mas aí também vem uma outra questão. A pessoa que cometeu esse ato, ela sabia a rotina do casal. Ela provavelmente, de alguma forma, ela tinha acesso a essa casa. Então fica muito contraditório, assim, porque não existia luminol naquela época. Então eles não puderam dimensionar, né, o tamanho da quantidade de sangue, estava tudo limpo. Então, o que tinha na cena real do crime ali? A porta, né, foi para os ares, todas as evidências, porque foi arrombada. Depois descobre-se que o Ginho tinha uma cópia da chave do quarto. E aí fica essa questão, por que ele não falou que tinha a cópia? Né? Porque aí a polícia não iria precisar arrombar. Aí também tem a questão, mas por que a polícia também não perguntou? Só que para mim o que fica é, antes mesmo da polícia chegar e arrombar a porta, ele já tinha pedido à funcionária para subir na laje para poder ver o que estava acontecendo dentro do quarto. Então eu acho que ou ele realmente teve esse apagão e não lembrou em hipótese alguma, porque pode acontecer, né? De você esquecer que você tem aquele objeto, então ele esqueceu completamente que ele tinha essa chave, a ponto de pedir para a funcionária subir na laje para poder olhar o quarto, ou simplesmente ele quis esconder esse fato e aí tem alguma razão por trás. Mas a questão era uma coisa, quem esteve na casa nas últimas horas antes do crime? Quando que aconteceu esse crime? Qual foi o horário que eles foram mortos? Alguém escutou os tiros? O cachorro latiu? O cachorro latia? Então, várias perguntas começaram a surgir. Bom, então a hipótese de ser um assalto, né, um assalto comum, foi perdendo força porque a polícia já tinha constatado que, bom, o casal não tinha nenhum histórico de ameaças, eles não tinham inimigos, a casa não parecia ter sido, né, arrombada, não tinha nenhum sinal de que tinha sido invadida. Provavelmente quem tinha cometido aquele crime conhecia muito bem a rotina da família. Então a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas, né, as pessoas ligadas ao casal. E obviamente a família, né? Chegaram até a família. A família passou a ser examinada bem de perto. E dentre os familiares, uma pessoa se destacou bastante, que foi o Ginho. A polícia queria saber qual que tinha sido a rotina dele. Então o Ginho contou toda aquela história, né, que eu já contei aqui para vocês, que ele estava na noite do dia 23, normal em casa, com a família, jantou com todo mundo junto, depois ele foi jogar videogame com o irmão, a mãe e a irmã foram embrulhar presentes, beleza, todo mundo dormiu, quando foi de manhã ele acordou, 7 da manhã ele chegou na casa da namorada, essa namorada é uma namorada que era um namoro que a mãe não aprovava, a mãe do Ginho, porque ela achava que não por causa de condição financeira da menina, nem nada disso não, eles não tinham essas questões. Era mais porque ela achava que o filho, né, que o Ginho, como ele tinha 18 anos, ele tinha que focar a cabeça dele mais nos estudos, né, no propósito para a vida, no futuro, e não ficar namorando, até porque ela tinha 16 anos, os pais dela eram bem permissivos, então ela não podia dormir na casa do Ginho, mas o Ginho podia dormir na casa dela, então a mãe dele não concordava muito, né, com essa dinâmica desse namoro, não achava que fazia bem para ele, mas enfim, ele namorava, tudo bem, se tratava a menina bem e tudo certo. Então ele ia muito mais para casa dela do que ela para dele. E naquela manhã ele tinha ido para lá, ele contou tudo isso para a polícia. A versão que ele contou de fato, se foi a da represa e do zoológico, ou se foi a que ele dormiu e depois ligou para casa, não fica assim, gente, me perdoem, evidente qual que foi, mas fato é que a polícia começou a desconfiar muito dele. Primeiro por conta, né, desse horário que ele chegou na casa da namorada, tipo 7 horas da manhã, é um tanto quanto estranho, mas ok, isso não faz de ninguém né, um assassino. Tem também o fato dele ter a chave do quarto, a cópia do quarto do pai e da mãe, e a porta ter sido trancada por dentro. Então, teoricamente, ele era a única pessoa que teria acesso àquele quarto, a não ser o pai e a mãe. Tem o fato de que também, a história assim é um pouco confusa, mas vamos lá. O lugar que eles moravam, né, ali na Rua Cuba, tinha um vigia da rua, né, porque, igual eu já falei com vocês, um bairro muito rico, então tinha ali um vigia na rua, eu não sei se isso é comum em São Paulo, mas esse vigia tinha uma guarita. E aí teve um dia
que o Ginho, esse vigia, conta, né, depois em depoimento, porque várias pessoas deram depoimentos, e esse vigia conta que teve um dia que o Ginho chamou ele para ajudar a consertar umas coisas na casa. E ele foi lá. Quando ele voltou para a guarita dele, ele reparou que a arma dele, né, a arma de trabalho, tinha desaparecido, uma arma calibre 32. E aí a polícia perguntou, tá, mas enquanto você esteve na casa, né, da família, o Ginho saiu do seu lado em algum momento? Ele falou, não, o tempo todo ele ficou comigo. Para que isso pudesse ser possível, digamos, para que o Ginho tivesse culpa nesse desaparecimento dessa arma, ele teria que ter um cúmplice, teria que ter uma outra pessoa, porque ninguém é onipresente. Ele não tem como estar na casa dele com o cara e estar na guarita pegando a arma. Só que também tem o fato de que os tiros que os pais dele recebeu foi calibre 32. E aí também tem o fato de que o perito, né, o legista ali do caso, ele errou várias coisas. Não vou nem falar errou, ele alterou informações. Uma hora ele falou que o tiro entrou da esquerda para a direita. Eu não lembro a ordem agora, gente, mas ou vice-versa. E depois ele trocou. Ele falou, não foi daqui para lá, foi daqui para cá. Isso muda a dinâmica, né? Se o tiro saiu daqui, é uma coisa. Se o tiro saiu daqui, é outra coisa. E também teve o fato de teve divergências se os corpos estavam no chão ou se os corpos estavam na cama. Então, as notícias da mídia na época, elas eram muito contraditórias, elas falavam muita coisa, muito sensacionalismo, muita gente querendo vender revista, querendo vender manchete. Então, aquilo se tornou uma bola de neve. E como não teve, né, assim, segredos de justiça, todo mundo dava opinião, todo mundo falava, todo mundo metia o bedelho. A verdade era que a polícia ela precisava de achar um autor. Mas como toda a cena do crime já tinha sido contaminada, como o legista estava hora falando uma informação, hora depois ele mudava. O Ginho, o tempo todo, sem exceção, até hoje, ele fala que ele é inocente, que ele não teve nada a ver com o que aconteceu com os pais dele. Teve também o fato de que, bom, é falado que o crime aconteceu na madrugada de 23 para 24, mas a verdade é que ninguém sabe, porque não se tem o horário exato do crime, de quando eles foram mortos, não se tem. Fato é que naquela noite do dia 23, choveu torrencialmente, muita chuva, muito relâmpago em São Paulo. Então, se alguém ali atirou, a probabilidade das pessoas não escutarem o tiro era muito grande. Até porque, como era um bairro muito tranquilo, muito longe de toda essa criminalidade, ninguém fica esperando que isso aconteça. Então não é uma coisa assim comum, que todo dia você escutava um tiro. Então, às vezes, por causa das chuvas, uma TV alta, uma comemoração com a família, um jantar ali com mais gente, tá todo mundo de férias, férias assim, as crianças, a casa tá cheia às vezes, todo mundo se preparando para o Natal, ninguém está prestando atenção às vezes no barulho externo. Então é muito, muito complicado. Tudo, a investigação, eu não acho que esse crime foi perfeito, eu acho que a investigação, na verdade que não teve investigação, porque se tivesse tido, provavelmente eles teriam chegado a algum autor, né, algum culpado, mas sem câmera, sem luminol, com toda a cena do crime contaminada. De onde que eles, sabe? Então, enfim, eles queriam porque queriam achar um culpado, né, colocar um nome para poder definir quem era o criminoso, né, quem era o assassino do crime da Rua Cuba. À medida que o tempo foi passando, o Ginho começou a estampar cada vez mais, né, o noticiário criminal, as páginas policiais. Ele era colocado, né, pela mídia como o culpado do que tinha acontecido com os pais dele. E, embora ele negasse veementemente, ainda assim, tanto a polícia queria colocá-lo como culpado, como a mídia também não parava de noticiar isso o tempo todo. Filho que mata os pais, esse tipo de matéria, sabe? Queriam colocar ele como assim, o assassino da Rua Cuba, mas a verdade é que eles não tinham prova alguma. Então, gente, essa investigação, ela foi feita, na verdade ela foi muito mal feita, né? Foi tão mal feita que por conta dessa alteração, dessa divergência de informação, dos tiros, quantos cada um tomou e por onde entrou o tiro, por onde, né, que foi dado,
a posição, os corpos precisaram ser exumados. A família teve que pedir a exumação dos corpos para poder provar a inocência do Ginho, porque assim, a arma do crime nunca foi encontrada. Ele sempre negou. A família dele nunca ficou contra ele, muito pelo contrário, o apoiaram incondicionalmente. Tanto os irmãos, como a avó, como toda a família. Então, assim, eles não conseguiam conceber que o Ginho pudesse ter feito aquilo, não era compatível com o perfil dele. Tanto que os 2 irmãos mais novos, parece que ele também, os 3 foram morar com a avó materna, depois disso tudo. Estava, né, ali aquela discussão, enquanto a promotoria, né, o Ministério Público acusava ele, falava que ele era o culpado e, segundo eles, por todas essas alegações que eu já falei com vocês, da chave, do horário das 7 da manhã, teve também um negócio do porteiro, do guarda, né, da arma, a arma que nunca foi encontrada. A posição dos corpos era muito estranha, porque assim, tinha também a questão de que o pai matou a mãe e depois se matou. Aí depois teve o Ginho matou o pai, a mãe acordou e ele teve que matar a mãe. Foram tantas, assim, tanta teoria, gente, que eles criaram. Mas aí falaram, como que ele matou, como que o Jorge matou, né? O pai matou a mãe e depois se matou com 2 tiros? E como que ele se colocou na cama deitado e coberto depois do crime? Claro que esses corpos foram mexidos. Alguém colocou aqueles corpos ali e cobriu eles. E a arma desapareceu. Então era um pouco impossível falar que tinha sido o pai que matou a mãe e depois se matou, ou vice-versa. Então, assim, tudo muito mal explicado, tudo muito mal investigado, essa é a verdade. Ficava a promotoria querendo acusar e a defesa do Ginho falando que aquilo era um absurdo, que eles queriam acusar somente mediante a palavra deles, que eles não tinham prova nenhuma para falar que o Ginho era o culpado, porque realmente, de fato, não tinha prova. Não sei se teve um negócio também aí de um cara que a casa tinha sido assaltada 1 ano antes, então a família conseguiu com que esse bandido, né, fosse preso. E parece que esse cara ele tinha saído dias antes desse crime da Rua Cuba acontecer, e aí falaram que talvez poderia ser ele por vingança. Tá, mas como que ele entrou na casa? Também não tinha câmera, tá, gente? Também não tinha câmera. Então, assim, não tinha nada para poder, e a investigação não tinha assim, nada para poder corroborar com alguma verdade ou mentira que o Ginho estivesse falando, e também não tinha nenhuma prova, porque as provas que tinham foram destruídas, como, por exemplo, uma perícia mal feita, um local contaminado, uma porta arrombada. Fica difícil, né? Tentaram de tudo quanto é jeito, mas eles não conseguiram, gente. O Ginho, na verdade, não é nem que ele foi inocentado, não. Ele foi impronunciado. O Tribunal de Justiça entendeu que ele não tinha, que o caso não tinha indícios, né, suficientes para poder dar início a todo o processo. Porque as provas eram muito fracas, eram, sabe, facilmente destruídas, então que nem cabia, né, abrir esse processo. Então ele foi dado como impronunciado mesmo. O Ginho depois ele passou no vestibular, né, ele acabou se formando em Direito, ele foi estudar Direito em Ribeirão Preto, então ele se formou, vive muito bem, né, ele é advogado, inclusive ele participou de alguns dos casos da Lava Jato. Hoje em dia ele leva uma vida tranquila e bem discreta, continua atuando na advocacia com seus 2 irmãos e raramente ele comenta o episódio que marcou sua juventude. Mais de 3 décadas depois, né, quase 4 décadas aí já se passaram e a mansão da Rua Cuba mudou. São Paulo também mudou. Muitas das pessoas envolvidas na investigação já seguiram caminhos diferentes. Mas uma pergunta permanece exatamente como naquela manhã de dezembro de 88. Quem cometeu o crime da Rua Cuba? Talvez essa resposta tenha desaparecido junto com as evidências que o tempo levou.
Ou talvez ela ainda esteja escondida em algum detalhe que passou despercebido por todos. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já conhecia essa história, se você já tinha escutado falar do crime da Rua Cuba, que é um crime aí, né, tão famoso. Se não, eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado tudo bem explicado. E é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui. A gente se vê então no próximo vídeo.